Boa noite, tudo bem? Saudade já, mais de um mês já se passou e as aulas continuam ainda em modo online, então preparamos mais uma aulinha sobre a composição do ar e os ciclos naturais. Quem quiser pegar a apostila, acompanhar, fica à vontade. A gente vai falar então primeiro sobre composição do ar, vai fazer atividades na aula seguinte, corrigindo, ok? Mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Vamos lá. Composição do ar e os ciclos naturais. Composição do ar, considerando a conexão dos seres vivos com os fatores abióticos dos ecossistemas, um fator ambiental muito importante para a vida é o ar. Visto do espaço, a Terra tem uma camada de ar que se apresenta como um manto azulado. Essa camada, chamada de atmosfera, funciona como um filtro que protege nosso planeta de parte das radiações que vêm do espaço e impede que a maioria dos meteoroides chegue até a superfície terrestre. Entretanto, não é só nosso planeta que apresenta atmosfera. Então, continuamos agora falando sobre composição do ar, tá? Apesar de não ser visível, sabemos que o ar se encontra à nossa volta. Só voltando aqui rapidinho, o que ele quer dizer ali com meteoroide, tá? Meteoroide é um meteorito, é um meteoro pequenininho. Tá? Quando ele entra na atmosfera, a própria atmosfera acaba cozinhando ele. E, de certa forma, vai desaparecendo, porque vai aquecendo tanto ele, ele acaba desaparecendo. Tá? Continuando ali, então, apesar de não ser visível, sabemos que o ar se encontra à nossa volta. Podemos percebê-lo quando respiramos, pelo movimento das árvores e pelo vento. O que conhecemos por ar, na verdade, é uma mistura de diversas substâncias. Então, tem um monte de substância no ar. Incluindo gases como oxigênio, nitrogênio, ozônio, hidrogênio, gás carbônico, vapor d'água e etc. Então aqui a gente tem um gráfico, esse gráfico é importante porque vocês têm que saber que, na verdade, o ar não é só oxigênio, como é comum pensar na idade de vocês, tá? Apenas 21% do ar é oxigênio. O restante, praticamente todo ele, 78%, é nitrogênio. Sobra 1% para as outras substâncias, tá? Bem pouquinho, ó, gás carbônico, vapor d'água e outros gases. Então, basicamente, o ar é composto de nitrogênio e oxigênio, sendo muito mais nitrogênio, 78%, e apenas 21% de oxigênio. O restante são outras substâncias, ok? Os gases que fazem parte da composição do ar não são encontrados na mesma quantidade. A análise do gráfico acima, então a gente já viu o gráfico, né? Descubra e analise o gráfico acima e descubra as proporções desses gases na atmosfera. Então, a gente já falou que são 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante ali de outros gases, como gás carbônico, vapor d'água e assim vai. A composição é a proporção das substâncias do ar atmosférico, variam de acordo, e a proporção, né, das substâncias do ar atmosférico variam de acordo com o local e as outras condições do ambiente. Os seres vivos e os fenômenos naturais estão constantemente interagindo com a atmosfera, seja por meio de eliminação de gases ou fumaça vindo de vulcões, seja pela umidade que evapora dos rios e oceanos e outras interações. Então, nas camadas mais altas da atmosfera, a composição do ar é bem diferente da que a gente tem aqui embaixo, né? Próximo ao solo. Esses gases, como xenônio, argônio, podem ser encontrados e o oxigênio é quase inexistente, pouquíssimo oxigênio lá em cima, sendo inviável a sobrevivência nessas camadas mais externas, tá ok? Então a gente começa pelo ciclo do nitrogênio. Antes de eu falar, né, como professor de ciências de vocês, preciso falar que o símbolo do nitrogênio é um elemento químico na tabela, o símbolo do nitrogênio é N de nitrogênio. Olha que difícil. O nitrogênio é um gás presente. Aliás, antes de eu começar, a gente vai começar a falar sobre ciclos. Tá? A gente falou um pouquinho sobre do que é composto o ar, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os ciclos das substâncias que estão presentes na atmosfera, no solo, na litosfera em geral. Tá? O nitrogênio é um gás presente em maior quantidade na atmosfera. No entanto, quando respiramos o nitrogênio, ele entra e sai. Nossa, respiramos foi bom, né? Respiramos. Voltando ali. No entretanto,
No entanto, quando respiramos o nitrogênio, ele entra e sai do nosso organismo quase sem sofrer alteração. Então, o nitrogênio ele é inerte, ele entra no teu corpo e sai. Não sofre alteração praticamente nenhuma. Isso ocorre porque não conseguimos assimilá-lo. Então, qual é a importância do gás nitrogênio para os seres vivos? E aí? Nitrogênio entra no pulmão, sai do pulmão. Qual que é a importância dele? Ele é fundamental para o crescimento das plantas e animais, inclusive você. Participando da composição das substâncias essenciais para o desenvolvimento do crescimento dos seres vivos, como as proteínas. Então, quando a gente fala em proteína, né, é necessário muito nitrogênio, tá? Para a gente formar as proteínas, são necessários lá os aminoácidos, de coisinha que a gente acaba alimentando dessas coisas. A maioria dos seres vivos não consegue absorver o nitrogênio na forma gasosa. Então, esse nitrogênio que está no ar, ele, como eu falei para vocês, ele entra no pulmão dos seres vivos em geral e sai. Então, a gente não consegue absorver esse nitrogênio gasoso aí. O nitrogênio do ar somente é absorvido por algumas bactérias, por um processo chamado de fixação. Muitas dessas bactérias vivem associadas às raízes de plantas chamadas de leguminosas, como feijão, ervilha e soja. O que são plantas leguminosas, professor? São plantas que apresentam vagem, protegendo suas sementes. Então, eles são os 3 exemplos: feijão, ervilha, soja, amendoim também é um outro exemplo, tá? As bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a leguminosa. Então, na raiz dessas plantas leguminosas, tem bactérias que conseguem fixar o nitrogênio gasoso, e aí, como fixa esse nitrogênio, parte desse nitrogênio acaba indo para a planta, e a planta consegue crescer e se desenvolver. Os animais, ao se alimentarem dessas plantas, então, animais se alimentam das plantas, adquirindo esse nitrogênio para produzir as suas proteínas. Além de obterem nitrogênio diretamente pela ingestão das plantas, os animais obtêm nitrogênio quando se alimentam de proteínas de outros animais. Então, por exemplo, um leão nunca vai comer planta, mas ele vai comer um animal que come planta, e aí o nitrogênio acaba indo parar no corpo dele, ok? O ciclo do nitrogênio, continuando. Todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem a ação de animais, de seres vivos decompositores, e o nitrogênio que forma o seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactérias devolvem isso para a atmosfera. Então, quando a gente fala em decompositores, eles conseguem pegar o nitrogênio que está preso no corpo dos seres vivos e acabar liberando ele de volta para a atmosfera. A gente está estudando o ciclo do nitrogênio, então ele é fixado pelas bactérias que fazem a fixação, e aí as plantas absorvem isso do solo, e aí os animais comem as plantas, ou comem animais que comem plantas, e aí quando esses animais morrem, isso volta para o solo, bactérias decompositoras conseguem devolver isso para a atmosfera. Essa é a ideia do ciclo do nitrogênio. Deu para entender? Então agora ciclo do oxigênio. Antes de eu continuar, oxigênio, símbolo na tabela periódica, é um elemento químico, né? Símbolo O. Olha que difícil. N nitrogênio, O oxigênio. Será que vai ter vai ser diferente? Com certeza, são 118 elementos na tabela, vai ter bastante diferença em relação a nome e símbolo, mas esses que nós estamos aprendendo por enquanto, todos conferem, né? O símbolo, a letra, confere exatamente com o nome na língua portuguesa, porque às vezes os elementos apresentam nomes que têm símbolos que não são na língua portuguesa, tá? Então vamos lá. Os seres vivos obtêm a energia necessária para a manutenção da vida por meio do processo de respiração. Então, a gente consegue energia fazendo respiração. Primeiro, se alimentando. Segundo, a gente consegue tirar energia do alimento através da respiração, tá? O gás usado na respiração na maioria dos seres vivos, então quase todos dos seres vivos, usa gás oxigênio. E por isso ele é vital para os seres vivos. Você, as plantas, as algas, os animais e os outros seres vivos consomem oxigênio. Mas de onde vem o oxigênio presente no ar? Quem botou ele no ar? Quando você estudou as cadeias alimentares, estudou também a fotossíntese, realizada pelas plantas e pelas algas. Nesse processo, as plantas e algas produzem o seu alimento a partir do gás carbônico da água, utilizando a luz solar.
Na fotossíntese, o oxigênio é liberado para a atmosfera. Não todo ele, tá? Um pouco dele, porque a planta também precisa do oxigênio para fazer a respiração dela, porque ela também é ser vivo, mas acaba liberando esse oxigênio para a atmosfera. Esse gás também participa das reações de queima, conhecida como combustão. Então, combustão, né, queimar madeira, só queima se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem queima. Nós e os seres vivos só respiram se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, não há respiração celular, ok? Continuando, uma parte do oxigênio também pode ser encontrada na atmosfera, na forma de ozônio, formando a tal da camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta proveniente do cosmos, proveniente principalmente do Sol, tá? Continuando, então, ciclo do oxigênio. Você sabia que sem oxigênio não existe fogo? É isso mesmo. A combustão só acontece porque o oxigênio, que é o comburente, reage com o combustível produzindo luz e calor. No processo de combustão, ocorre a reação química entre o combustível e o oxigênio, com a produção de energia e ruídos, aqueles estampidos, né, estalando da madeira, por exemplo, na forma de substâncias como gás carbônico e vapor d'água. Ainda libera monóxido de carbono, tá? Entre outros gases que vão para a atmosfera. Então, o oxigênio reage com o combustível, e se não tiver oxigênio, não há combustão. Ok? Passando para frente, agora a gente vai falar então do ciclo do carbono. Praticamente todas as substâncias químicas que se formam no corpo dos seres vivos apresentam um elemento químico carbono, representado pela letra C. Olha que difícil. N de nitrogênio, O oxigênio, C de carbono. O carbono está presente nos açúcares, nas proteínas e nas gorduras. Vou adicionar aí os óleos também. Em outros compostos fundamentais à nossa vida, ou fundamentais para qualquer vida. A principal fonte de carbono para a vida é a atmosfera, na qual se encontra na forma de gás carbônico, em uma concentração de apenas 0,03%. Ou seja, quase nada da atmosfera é gás carbônico, tá? Em porcentagem, bem pouquinho, tá? Os organismos autótrofos, lembra o que é autótrofo? Aquele que produz o próprio alimento, ou seja, as plantas, né? Plantas e algas, são capazes de aproveitar a luz solar e o carbono na atmosfera para produzir a glicose, que é o açúcar que ele falou lá anteriormente, fazendo isso tudo através da fotossíntese, que utiliza como fonte de energia as suas células de respiração celular, tá? Para frente, então, um pouquinho mais do ciclo. A liberação do gás carbônico na atmosfera envolve principalmente dois processos: a respiração e a decomposição de resíduos. Então, quando a gente respira, a gente inspira oxigênio, mas a gente expira gás carbônico. E a outra forma também é a decomposição de resíduos, né? Quando os materiais estão apodrecendo na presença de oxigênio, acaba liberando bastante gás carbônico. Dessa forma, a composição do ar atmosférico se mantém. Então, o gás carbônico, o CO2, ele sai da atmosfera pela fixação da fotossíntese da planta, mas ele acaba voltando depois, ou pela respiração, ou ainda pela decomposição dessa matéria orgânica. Perceba que as atividades em que a queima de combustão também emitem gás carbônico e interferem nesse equilíbrio, conforme veremos na atividade mais adiante. Então, queimar qualquer substância que seja, acaba liberando CO2, né? E aí, isso pode desequilibrar esse ciclo do carbono pelo excesso, né? Se tiver muito combustível fóssil sendo queimado, essa quantidade de carbono aí pode acabar dando problema, ok? Poluição do ar. O ar atmosférico tem suas características naturais, como a composição, a temperatura e a umidade. Elas podem sofrer alterações decorrentes tanto da atividade humanas, que são antrópicas, denominadas, né, atividades antrópicas, quanto das causadas pelos fatores naturais, como a erupção vulcânica ou uma queima em decorrência de um raio ou ar seco, ventanias, tempestades e chuvas. A poluição do ar é a modificação das características da atmosfera pela presença de substâncias denominadas poluentes. Considera-se poluente qualquer substância presente na atmosfera e que, pela sua quantidade, possa tornar o ar impróprio ou prejudicar a saúde, causando doenças ou alterações ambientais. Diversas substâncias podem poluir a atmosfera, como gás carbônico, metano, monóxido de carbono, compostos de enxofre e óxidos de nitrogênio.
Muita gente não se dá conta de que cada ligação de motor que usa gasolina ou diesel, uma quantidade de gases e partículas causadoras de poluição é lançada no ar. Automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, ou seja, as máquinas que usam combustíveis fósseis, são responsáveis por grande parte da poluição das cidades. As indústrias, a queima do lixo, as queimadas, a própria pecuária também liberam grande quantidade de poluentes no ar, tá? Pecuária ali ele está falando de animais bovinos, por exemplo, que através do arroto acabam liberando muito metano, né? E aí, por serem animais ruminantes, liberam esse metano vai para a atmosfera e aí prejudicando, então, a vida de outros seres vivos. Quem mora ou já esteve em uma grande cidade, com certeza já percebeu que nos dias em que a poluição está mais evidente, os olhos ficam irritados, a respiração é dificultada, entre outros problemas relacionados à saúde. Então, a seleção brasileira, eu lembro de uma vez ter ido jogar na China e a fumaça estava assim, ó, pelo campo todo. Os jogadores estavam bastante irritadiços, óleo, lacrimecânico, garganta puxando. Então, ficou bem complicado jogar futebol naquela situação, por causa da poluição, que é uma cidade extremamente industrializada, o que não acontece tanto aqui em nossa cidade onde moramos. A poluição atmosférica pode prejudicar o ambiente natural e das cidades. Pelo fato de ser transportada pelo vento, muitas vezes os danos causados pela poluição do ar eles são percebidos bem longe do local onde foram lançados os poluentes. Além da saúde dos seres humanos, a poluição do ar pode prejudicar muitos outros seres vivos. Algumas espécies de animais expostas à poluição podem ter a sua reprodução prejudicada e correr o risco de extinção, como alguns moluscos e peixes. As plantas podem ter superfície das folhas recobertas por foligem e não vão mais conseguir realizar a fotossíntese. Porém, a qualidade do ar de uma localidade não é determinada apenas pela presença dos gases das partículas poluentes, mas também por outros fatores, como a umidade do ar, a temperatura e a presença dos ventos. Então, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, ficou bem longa, ficou com 17 minutos, mas vamos lá. Fazendo Ciência, pedi para vocês fazerem, página 38 e 39, prazo 7 dias, encaminhem para mim pelo Mentor ou pelo WhatsApp, tá? Para eu encerrar, eu tenho mais 3, 4 slides aqui. Doenças relacionadas ao ar. O sistema respiratório humano tem um mecanismo para filtrar o ar. Mesmo assim, devido à grande concentração de gases tóxicos, partículas na atmosfera, podem ser inaladas, tá? Isso provoca reações no organismo, causando ou agravando os casos de doenças respiratórias, como asma, rinite, alérgico. Então, a gente já estudou o sistema respiratório, nós temos o nariz, tem os pelos, tem o muco, são responsáveis por fazer uma filtração. Mas se você entrar num ambiente muito poluído, filtro não adianta não. E aí você vai sofrer com doenças respiratórias. Além das doenças relacionadas à poluição do ar, existem aquelas causadas por micro-organismos, como os vírus e bactérias, que é o caso do coronavírus, que podem ser transmitidas por gotículas no ar, né? Quando espirramos, tossimos, falamos, as partículas de saliva são expelidas. Com elas, há micro-organismos que podem ser levados pelo ar e respirados por outras pessoas. Isso acontece principalmente quando existem aglomerações pelas pessoas em lugares fechados e pouco ventilados. Por isso nós estamos como estamos, trancados em casa, né? Desculpa. São exemplos de doenças causadas por micro-organismos transmitidos pelo ar. A tuberculose, a meningite, a gripe, a pneumonia, difteria, a coqueluche, cachumba, sarampo. E aí, podemos adicionar, então, o coronavírus, tá? Alguns cuidados básicos são importantes para evitar doenças transmitidas pelo ar, tais como não permanecer em ambiente fechado, sem ventilação, evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência e não compartilhar copos e talheres com outras pessoas. Tá? Bom, para a gente encerrar, eu quero que vocês façam as conexões e as atividades que estão na página 40 e 41, prazo para me entregar 7 dias. WhatsApp ou Mentor, sem problema para inventar. Se for mandar pelo WhatsApp, de preferência, mandem no horário da aula, que daí eu faço o levantamento rapidinho, ok? Então, por hoje era só. Até a próxima aula, pessoal. Beijão.